Hoje a gente vai fundo numa das profecias assim, mais intensas de todo o livro de Ezequiel. É uma passagem que mostra uma crise de identidade pesadíssima, um juízo divino que parece implacável e, no fim de tudo, uma promessa de restauração. E o mais interessante, essa restauração não tem a ver com o mérito do povo, mas com a honra do próprio nome de Deus. Vamos começar já no centro do problema com essa frase que, sinceramente, é de cair o queixo. Lá no exílio, os líderes de Israel chegam e falam isso. Eles basicamente estão pedindo para abandonar a própria identidade. Eles não querem mais ser o povo da aliança, sabe? O desejo deles é se dissolver no meio de todo mundo, se assimilar e adorar ídolos que eles pudessem ver e tocar de madeira e pedra como qualquer outra nação. E olha, esse desejo não era só uma crise cultural, não. Era uma rebelião espiritual das mais profundas. Na cabeça deles, com a destruição do Templo de Jerusalém, o contrato com Deus tinha sido rasgado, que eles estavam livres das obrigações. Era uma rejeição total ao chamado que eles tinham. Vamos analisar um pouco melhor essa linha de raciocínio. O plano era bem claro: sumir no meio da multidão de nações. Eles não viram a destruição do templo como um castigo pelos pecados, mas como uma brecha, uma chance de fugir do fardo de serem o povo escolhido. Eles entenderam tudo errado sobre a aliança com Deus e acabaram se sentindo atraídos pela simplicidade dos ídolos que se pode ver em vez da fé num Deus invisível. A resposta de Deus para esse desejo de abandono é imediata, é poderosa e, nossa, é cheia de uma ironia sombria. Ele não vai simplesmente falar, tá bom, podem ir. Pelo contrário, ele dá início ao que a gente poderia chamar de um novo êxodo, só que um êxodo de ira. E aqui, um ponto crucial. É muito importante entender que os eventos que a gente vai ver não são coisas do passado, como o retorno da Babilônia. As fontes deixam bem claro que essa é uma profecia sobre o fim dos tempos, apontando para eventos lá no futuro ligados à segunda vinda de Cristo e ao começo do reino milenar. Essa declaração aqui já dá o tom de tudo que vem pela frente, né? É a resposta bem intensa de Deus àquele desejo de Israel de ser só mais uma nação igual a todas as outras. Agora, o que é fascinante aqui é a linguagem usada. Deus fala que o plano deles jamais acontecerá. Ponto final. Ele afirma a soberania dele de forma absoluta. E as palavras que ele usa, mão poderosa, braço estendido, são exatamente as mesmas palavras usadas na libertação do Egito. Só que, desta vez, elas são usadas para reafirmar o domínio dele sobre um povo rebelde. Isso aqui mostra perfeitamente a inversão que está acontecendo. A mão poderosa e o braço estendido, que eram símbolos da maior história de salvação de Israel, agora são transformados em ferramentas de juízo. A mesma força que um dia foi usada contra o faraó, agora se volta contra o próprio povo de Israel, para forçá-los a voltar a viver sob o reinado dele. E é aqui que a profecia dá um salto gigantesco no tempo. As fontes são unânimes. Esse julgamento não é para a época de Ezequiel. É para um tempo escatológico que ainda está por vir. O lugar desse julgamento é chamado de Deserto dos Povos. E o que isso quer dizer? Bem, os estudiosos veem isso de duas formas. Primeiro, é uma metáfora para a condição de Israel. Condição. Uma condição de provação, de dispersão entre as nações. É nesse estado, longe de casa, que Israel vai ser confrontado diretamente por Deus, face a face, assim como os antepassados deles foram no deserto do Sinai. Mas, por outro lado, também aponta para um evento futuro, bem literal, um lugar físico mesmo de refúgio e de julgamento. Talvez Petra, na Jordânia, para onde uma parte da nação vai fugir lá nos eventos finais. E a partir daqui, a profecia descreve uma sequência de eventos que é, nossa, impressionante. A coisa se desenrola assim. Depois de serem enganados pelo anticristo, aquela figura que vai se opor a Deus lá no fim dos tempos, uma parte do povo consegue escapar, e é justamente nesse isolamento, lá no meio do deserto, que a ficha finalmente cai. É nesse momento de desilusão total que Deus entra em cena para um julgamento direto, pessoal, cara a cara com eles. Tá. Mas como Deus vai fazer esse julgamento e essa purificação? A profecia nos dá duas imagens muito fortes: a vara do pastor e o vínculo da aliança. Então, o ponto principal aqui é o propósito dessa vara. Lá em Levítico, passar debaixo da vara era para separar o dízimo, para consagrar a Deus. Aqui, o objetivo é o oposto, é para identificar e tirar os rebeldes. É uma ferramenta de limpeza, um jeito de purificar o rebanho de Deus antes de restaurá-lo. Então o processo fica claro. Primeiro, o ajuntamento.
Segundo, a inspeção divina, um por um, debaixo da vara. E terceiro, a separação drástica, onde só um remanescente, um grupo purificado, vai permanecer. Ok, mas e quem não passa nessa inspeção? O que exatamente acontece com os rebeldes? As fontes são bem específicas sobre isso. De um lado, os rebeldes. Eles são até reunidos, mas são barrados na porta da terra de Israel e entregues ao caminho que eles mesmos escolheram. Do outro, o remanescente fiel, que é trazido para a segurança e para o propósito da nova aliança. E aqui tem uma ironia finíssima. Deus basicamente diz: querem servir seus ídolos? Então vão, podem ir. É como se ele deixasse que eles fossem até o fim do caminho amargo que escolheram. Mas ele avisa: depois disso, a idolatria vai ter um fim. Eles finalmente vão ouvi-lo e vão honrar o nome dele. E a separação prevista é brutal. Os comentaristas conectam isso com outras profecias, como a de Zacarias, e afirmam que essa purificação vai ser tão severa, mas tão severa, que 2/3 da nação vão ser cortados, vão perecer durante os eventos da grande tribulação. Vai ser uma época tão terrível que a nação vai chegar à beira da extinção. Ou seja, no fim das contas, o destino dos rebeldes é a consequência final daquele desejo lá do começo. Eles queriam ser como as outras nações, servir a ídolos, e Deus em julgamento basicamente diz: ok, então sigam esse caminho até o fim, que é a destruição. Depois de um julgamento tão pesado, o foco da profecia muda completamente de direção. Agora, ela se volta para aqueles que sobrevivem. E essa é a grande virada na história. Depois de tantas destruições, o que resta? A resposta revela um dos eventos espirituais mais profundos de toda a Bíblia. O remanescente, aqueles que sobreviveram, vai passar por um despertar assim avassalador. Eles finalmente vão reconhecer Jesus como Messias. E essa revelação vai levar eles a confrontar toda a sua história, sabe? E a sentir uma repulsa profunda pelos seus pecados, ao verem de perto a santidade de Deus. Essa citação das fontes é, nossa, muito forte. O arrependimento vai ser tão completo, tão visceral, que a idolatria vai ser vista como um suicídio da alma. E isso é a garantia de que eles nunca mais vão voltar para ela. O verdadeiro culto vai ser finalmente estabelecido. E imediatamente depois dessa confissão, vem a resposta de Deus. Apesar de tudo, ele os aceitará. E não é com relutância, não. É como um aroma suave, uma fragrância agradável. Esse contraste entre o nojo que eles sentem de si mesmos e a aceitação total de Deus é o coração da passagem. E esse detalhe é fundamental. Aroma suave não era só um elogio. Era um termo técnico usado para sacrifícios de animais perfeitos. Os comentaristas piram nisso porque aplicar esse termo a pessoas é revolucionário. Significa que a aceitação deles não tem nada a ver com o valor deles, mas sim com o valor de um sacrifício perfeito feito por eles. Que as fontes, claro, conectam diretamente a Cristo. Isso tudo nos leva à resolução final e positiva da profecia, o cumprimento do propósito que Deus sempre teve para a nação. Depois de passar pelo fogo do refinamento, os sobreviventes não ficam à deriva. Pelo contrário, eles são trazidos e estabelecidos firmemente no vínculo da nova aliança. É uma renovação espiritual completa e definitiva. Sabe o que é muito interessante aqui? A palavra servirá. As fontes destacam que essa não é uma palavra qualquer. É um termo técnico para o ministério de um sacerdote. O que isso significa? Que a nação inteira, agora unida e purificada, finalmente vai cumprir sua vocação original, aquela dada lá no Monte Sinai, a de ser um reino de sacerdotes. E isso tudo nos leva à pergunta central de toda a profecia. Depois de tanta rebelião, tanta traição, de quererem abandonar tudo, por que Deus se daria a todo esse trabalho de julgar, purificar e restaurar? Por que não deixar eles ir embora como eles queriam? Então, quando a gente junta todas essas peças, a profecia aponta para uma mensagem central muito poderosa, um ponto teológico que sustenta toda essa história dramática. A resposta é o grande clímax. Deus age não porque Israel é bom, mas porque Ele é bom. Ele lida com eles por amor do seu nome. A salvação e a restauração não são baseadas em merecimento, são ato de pura graça, com o objetivo de defender e glorificar a santidade e a fidelidade do próprio nome de Deus. É sobre Ele, não sobre eles. Ele os restaura não porque eles merecem, mas porque Ele é fiel às próprias promessas e ao seu próprio caráter.
Mas a profecia não acaba nessa nota de esperança distante. O texto muda de repente, sai do futuro e volta para uma ameaça imediata, bem próxima, que é apresentada numa nova parábola. Ezequiel recebe a ordem de profetizar contra a Floresta do Sul. Considerando que as invasões da Mesopotâmia sempre vinham pelo norte, a Floresta do Sul só pode ser uma coisa: a própria terra natal dele, Judá e Jerusalém. E dentro dessa floresta existem dois tipos de árvores. A árvore verde, que simboliza os justos, aqueles que ainda têm vida espiritual. E a árvore seca, que representa os ímpios, espiritualmente mortos, já prontos para queimar. E aqui vem a parte aterrorizante da parábola. O fogo do juízo de Deus não vai escolher. Ele vai consumir a floresta inteira, tanto as árvores verdes, os justos, quanto as secas, os ímpios. Isso aponta para uma catástrofe nacional, uma destruição que ia pegar todo mundo. Essa imagem do fogo não é só uma metáfora solta. Os textos deixam claro que ela representa o instrumento histórico que Deus usaria para esse juízo, a espada de Nabucodonosor e a invasão da Babilônia, que ia terminar com a destruição final de Jerusalém em 586 a.C. E a gente termina com o lamento do próprio Ezequiel, frustrado. Apesar da mensagem ser super clara, o povo simplesmente ignora, diz que são só parábolas, enigmas. É um final que nos faz pensar na dificuldade que as pessoas têm de aceitar verdades duras e na tendência que todos temos de resistir a uma mensagem que a gente não quer ouvir, não importa o quão clara ela seja.